Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje tia Carol veio apresentar uma aula nova, de um conteúdo novo para vocês. Posso até ser que vocês já tenham trabalhado esse conteúdo, mas no terceiro ano a gente vai aprofundar esse conteúdo, tá certo? Eu vou dar umas dicas para ver se vocês têm alguma noção do que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Deixa eu ver, ó. Era uma vez uma menina da pele clara que morava com sua madrasta. Um dia, sua madrasta mandou matar. Só que ela correu pela floresta e se deparou com uma casa bem pequenininha. Chegando lá, ela entrou naquela casa, ela fez a maior faxina e não tinha aparecido morador nenhum. Quando foi no finzinho da tarde, apareceu uns homenzinhos pequenininhos que se intitulam como o nome de anões. Eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando, não é? Isso mesmo, eu estou falando do conto da Branca de Neve e os Sete Anões. Então, a nossa aula hoje será sobre o gênero textual contos. Eu vou mostrar para vocês as características, o que é a narrativa de conto, para poder a gente entender aqueles contos que nós ou já lemos, ou já assistimos, ou alguém já contou pra gente, certo? Então, vamos ver como é a composição desse conto, o que tem dentro dele que chama tanta atenção, não só das crianças, mas eu confesso para vocês que eu adoro tanto ler como assistir aqueles contos. A Bela e a Fera, a Bela Adormecida, Cinderela, Os Três Porquinhos, e assim por diante a gente vai vendo de acordo com o que for dado durante essa semana, tá certo? Então, eu vou explicar agora para vocês as características e a composição desse gênero textual. Bem, como eu disse para vocês na introdução do vídeo, eu trouxe para vocês o gênero textual conto. Mas para poder a gente trabalhar qualquer que seja o gênero textual, qualquer que seja o conteúdo, a gente precisa saber o que é conto. O conto, ela é uma narrativa curta. Narrativa quer dizer que alguém está narrando, que está contando aquela história. E dentro daquela história tem o quê? Personagens, tem o espaço e tem também o cenário. Geralmente o cenário de um conto é o quê? Numa floresta, num castelo. Isso depende de história para história, tá certo? Por exemplo, a história dos Três Porquinhos se passa aonde? Numa floresta, com a construção daquelas casas. A história da Branca de Neve começa num castelo, depois ela vai para uma floresta e termina dentro de onde? Da casa dos Sete Anões. Uma característica do conto é porque é o seguinte, ele tem começo, tem meio e tem fim, certo? O conto, ele tem uma composição, ele é composto por uma introdução ou apresentação, é o início de tudo. Lá o narrador vai expor para o leitor o que vai acontecer, o enredo daquela história, tá bem? A complicação ou desenvolvimento é o meio da história. Ali vai se desenrolando a história, como é que acontece, os diálogos que tem, o que vai acontecer durante aquele período que o narrador está contando. O clímax. Já ouviram falar no clímax? O clímax é o momento tenso da história. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Na história de Branca de Neve, quando a madrasta se transforma em bruxa, ela vai oferecer uma maçã envenenada à Branca de Neve. Naquele momento, quem está ou assistindo ao filme ou está lendo, vai ficar tenso, né? Para saber se Branca de Neve vai comer aquela maçã ou não. Naquela história, o clímax é a parte, um dos clímax é aquela parte, que a Branca de Neve, será que ela vai comer ou não? E o desfecho ou conclusão.
como termina aquela história. E vocês sabem que contos de fadas sempre começam com era uma vez e sempre termina com e foram felizes para sempre, certo? Como eu disse a vocês, um conto, ele é uma história curta, não é um livro completo. É uma história curta, mas que dentro dela tem todos esses elementos. Tem a introdução, tem a complicação ou desenvolvimento, que é onde vai se desenrolar a história, e tem o desfecho, que é a conclusão. Certo? Tudo certo? Entenderam direitinho? Eu espero que sim, viu, gente? Eu vou estar enviando para vocês uns links de uns vídeos de vários contos de fada. Tá certo? Eu espero que vocês assistam, que é muito importante tanto vocês assistirem esse vídeo, que é para vocês entenderem melhor o que é esse gênero textual, como para vocês entenderem na hora de fazer a atividade. Porque não é só simplesmente você interpretar aquela história. Você tem que entender o que é o gênero, se colocar dentro daquela história. Porque quando a gente está lendo uma história, você se coloca dentro daquela história. Por exemplo, a história de Rapunzel. Você se coloca dentro daquela torre lá em cima, presa pela mãe. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Eu simplesmente adoro conto. Adoro trabalhar. Adoro fazer encenação desse conto. Eu já fiz uma dramatização da Frozen, que é um conto bem recente, mas que foi muito bom. E é um assunto muito proveitoso, certo? Então, a gente vai fazer umas atividades e eu conto com a participação de vocês, certo? Eu trouxe aqui só um negocinho pra mostrar, peraí. Vocês sabem de que se trata esse conto? Isso mesmo, da Frozen. Então, a gente vai trabalhar tanto com o conto da Frozen, como da Branca de Neve, com o que você identificar e o que você gostar, tá certo? Então, um beijo e até lá!